pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas online, né, nessa situação diferente que nós somos obrigados a enfrentar agora. A aula de hoje, continuidade do nosso material, é a terceira aula correspondente à chamada concordância, tá? Nessa primeira aula eu vou passar as noções básicas a respeito de concordância e vou comentar um pouco sobre a modalidade que nós chamamos de concordância verbal. Tá? E depois vocês verão um segundo vídeo no qual eu comentarei a respeito da chamada concordância nominal. Eu fiz essa divisão para os vídeos ficarem um pouco mais curtos e vocês poderem aproveitar melhor esse material. Tá? Antes de falar a respeito de concordância, é importante entender, como aluno do curso técnico, que estou estudando LTT, Linguagem, Trabalho e Tecnologia, por que é importante a concordância? Porque é importante usar a concordância na língua portuguesa. Bom, se vocês prestarem atenção numa situação qualquer de trabalho, seja numa entrevista, seja na escrita de um texto simples, uma das coisas que mais se destaca, que mais chama atenção, um dos erros mais chamativos é o erro de concordância, tá? Por quê? Porque ele é comum e nós no dia a dia usamos o tempo todo. Nenhum de nós no cotidiano fica usando a concordância 100% do tempo. Se vocês considerarem no seu dia a dia diversas situações, com certeza vocês já disseram coisas, chama os moleque aí pra mim. O que é chama os moleque? Os moleque está, nós temos aí os que está no plural e moleque que está no singular. Tá? Isso é um desvio de concordância. Porém, dentro do contexto técnico, dentro da situação técnica, o que é o erro de concordância? Ele é um desvio que deve ser evitado na maioria das situações. Não quer dizer que no cotidiano de vocês, no dia a dia de trabalho, vocês não possam cometer alguns deslizes. Isso é extremamente normal. Tá? O que nós temos que fazer é tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque é um erro comum, baseado na fala do dia a dia, que todos nós cometemos e que pode, obviamente, ser transmitido, e aí está um dos maiores problemas para os nossos textos, tá? E nós, nos textos, aí sim, textos técnicos, profissionais, tá? De todo tipo, nós devemos evitar ao máximo que haja problemas de concordância. Então, dentro dos textos técnicos, o desvio de concordância é inaceitável. Nós temos que prestar muita atenção a isso. Para falar de concordância, antes de qualquer coisa, nós temos que chamar a atenção para as classes de palavras, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de lembrar isso, mas eu costumo dizer que as classes de palavras são, na verdade, aquela parte da gramática que todo mundo deveria saber de cor. Tá? Nós temos várias e várias regras gramaticais, várias classificações que às vezes são complicadas para uma pessoa entender ou lidar no seu cotidiano. Porém, as classes de palavras, elas são necessárias e é importante que nós nos lembremos delas. Por quê? Porque essas classes de palavras trazem para nós toda a estrutura, toda a compreensão do que é a nossa língua. Nós entendemos o que é a nossa língua, dentre outras coisas, a partir do fato de que as palavras têm funções e flexões e organizações específicas dentro das frases e textos que nós escrevemos. Então, por exemplo, quando eu falo a respeito de um substantivo, quando eu falo a respeito desta palavra, eu estou falando a respeito da palavra que dá nome aos seres, ou seja, a palavra que tem como função principal nomear objetos, coisas, animais, pessoas, ideias e etc. É o nome das coisas. Então, quando eu falo qualquer coisa, eu estou normalmente nomeando essa coisa. Então, se eu falo a garrafa plástica, garrafa é um substantivo. Garrafa, nesse contexto, tem que função dar o nome ao objeto ao qual eu estou fazendo referência. O substantivo raramente vai aparecer sozinho dentro de um texto. Você não sai falando só em substantivos por aí. Seria até muito estranho se a gente fizesse isso. Falasse coisas como, por exemplo, pedra, cabeça, homem. Não dá para saber exatamente o que você quis dizer. Você supõe que a pessoa quis dizer a pedra caiu na cabeça do homem. Mas não é isso que você disse quando você fala pedra, cabeça, homem. Você tem três substantivos que não têm ligação entre si. O que estabelece a relação entre esses substantivos são outras diversas classes de palavras. Por exemplo, para indicar o que aconteceu numa situação como essa, eu preciso de um verbo. Eu preciso de um verbo que me diga: a pedra caiu na cabeça do homem.
tá? Então, você deixa de ter apenas uma sequência de 3 substantivos para você ter uma sequência com sentido por conta da presença do verbo. Então, o verbo faz o quê? Ele traz o sentido para o substantivo. Ele traz em torno do substantivo ideias como ação, tá? Como é o caso de eu corri o dia todo, isso é uma ação. Ele traz para o substantivo ideias como a ideia de estado ou de mudança de estado. Então, eu estou em casa. Estar indica, né, um estado, me encontro em casa, tá? E traz ideias como dos fenômenos da natureza. Aí no caso nós não vamos ter um substantivo, porque os fenômenos são acontecimentos que independem de agentes, né? Então você tem chove o dia todo. Esse chove não é... Você não fala que a nuvem chove, isso não existe. Você fala simplesmente chove, mas o verbo aí traz o sentido completo para a construção dessa frase. E assim por diante. Ou até falar a respeito de um processo que ocorre independente de um agente, tá? Como, por exemplo, quando eu falo fulano morreu. Tá? O morreu não é uma ação. A pessoa não praticou a ação de morrer. Ele foi vítima, ele foi alvo da morte. Então, é um processo que ocorreu com ele. Todo acontecimento, toda ocorrência, tudo isso é indicado pelo verbo, tá? Essas duas palavras são as palavras mais importantes da língua portuguesa. Na verdade, da maioria das línguas, porque elas dizem respeito a o nome que nós damos aos seres e também dizem respeito aos sentidos, às ações, aos efeitos, às práticas relacionadas a esses seres. Aí, em torno dessas duas palavras, dessas duas classes de palavras, existe uma série de outras classes de palavras, como é o caso das palavras que giram em torno do sujeito e que nós vamos chamar de palavras satélites do sujeito, tá? Essas palavras satélites, elas vão ser justamente aquelas que vão concordar com o substantivo. Substantivo é a palavra principal do sujeito de uma frase. Então, por exemplo, eu falo, o menino comprou doces. O menino é o sujeito. Dentro desse sujeito nós temos o quê? Nós temos um substantivo, menino, e um o. Esse o é uma palavra que serve para acompanhar e indicar algo a respeito desse substantivo. Então, se eu tenho, por exemplo, um adjetivo, eu falo, o menino esperto comprou doces. Esperto é uma característica ligada a esse menino. Os adjetivos indicam características. Já o artigo é o próprio o que eu falei. O que o o faz? Ele define que aquele é um menino específico. O menino esperto. Taranana. O que acontece aqui? Se eu falasse um menino esperto, eu estaria falando de qualquer menino. Ou qualquer um que eu encontrei. Quando eu falo o, eu estou falando de um menino específico. É a mesma coisa se eu dizer a frase o funcionário não estava presente. O funcionário, você vai me perguntar quem? Um funcionário específico. Agora, se eu falo um funcionário não estava presente, é qualquer funcionário. Algum funcionário qualquer não estava presente. Tá? Então, o e um são artigos que servem para definir ou indefinir o substantivo, por isso ligados a ele. O numeral tem a função de indicar quantidades e valores numéricos de todo tipo. Então, quando eu falo os dois meninos compraram doces, o 2 é um numeral. Ele acompanha o substantivo para indicar esse valor, mas não é só os números, tá? É o nome do número? Não, não é apenas isso, porque palavras como dobro, metade, fração e coisas do tipo são palavras que têm a mesma função, a função de indicar um valor numérico, primeiro, segundo, que indicam ordem. Todas essas palavras são numerais. O pronome, qual é a função do pronome? O pronome indica a pessoa. O que eu quero dizer com pessoa, né? Pessoa quer dizer aquele elemento do discurso sobre o qual nós estamos dando alguma informação, ou seja, quando eu digo a primeira pessoa é o eu, ou seja, a referência sou eu. Eu sou a primeira pessoa. Então os pronomes de primeira pessoa são aqueles que dizem respeito a mim, a quem fala. Então eu, meu, tá? E diversos outros ligados a essa primeira pessoa. A segunda pessoa, antigamente a gente usava o tu, que era a forma mais comum de segunda pessoa, mas com o tempo ela foi substituída pelo você. O que essa segunda pessoa indica? Indica com quem eu estou falando.
tá? Então eu estou falando com você. Por favor, você vem até aqui. Você, segunda pessoa. Tu, né? Eu entreguei esse material para ti. Ti é segunda pessoa e assim por diante. Já a terceira pessoa é o assunto, é de quem ou do que eu estou falando. Então, eu comprei um carro. Eu comprei ele. O ele é um pronome de terceira pessoa, está substituindo o objeto do que eu estou falando, que é o carro, tá? Então os pronomes, obviamente, por conta disso, estão diretamente ligados também ao substantivo, fazendo funções relacionadas ao substantivo. Então, quando nós falamos de concordância nominal, ela está ligada ao nome, ou seja, em relação ao substantivo, tá? Feita por pronomes, numerais, artigos e adjetivos. Isso é a concordância nominal. Ou seja, todas essas classes de palavras vão concordar com o substantivo, tá? As outras classes de palavras, como o advérbio, que serve para indicar circunstâncias, a preposição, que serve para indicar normalmente a posição de objetos no espaço, mas não apenas isso, ela serve, na verdade, para ligar algum ser, algum objeto a alguma situação. Pode indicar movimento, por exemplo, e coisas do tipo, como a preposição até, a preposição para, que indicam uma movimentação de um lugar até o outro, né, como essa própria frase que eu acabei de dizer. A conjunção, que como o próprio nome diz, junta coisas, une elementos, une frases e orações, tá? E a interjeição, cuja função dela é chamar a atenção de alguém, como por exemplo, quando o professor vira em sala de aula e fala: "Ei, aluno, ei, presta atenção". Esse ei é uma interjeição. Essas classes de palavras são as chamadas classes invariáveis. Por que elas são invariáveis? Porque elas não sofrem nenhum tipo de flexão. Ou seja, quando você usa um advérbio, uma preposição, uma conjunção, você não tem flexão. Professor, mas o que é flexão? É a terminação da palavra. Ela muda de acordo com a circunstância. Que palavras mudam de terminação? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, tá? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome vão mudar quando? Quando o substantivo muda. Por isso, concordância nominal. Já o verbo vai mudar quando? Vai mudar de acordo com diversas situações, mas uma das coisas fundamentais é que ele também vai concordar com, normalmente, o substantivo, ou com o sujeito, digamos assim. O verbo sempre concorda com o sujeito. Como o sujeito é tradicionalmente formado pelo substantivo e pelas palavras satélites do substantivo, que são, novamente, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. O que a gente pode dizer? Para você ter uma boa noção de como concordância funciona, nós temos uma regra básica, que é o quê? Todo mundo concorda com o substantivo. Tudo bem? Bom, então nós olhamos a frase aí: os funcionários estão atrasados. Essa frase, ela traz aí 4 palavrinhas. Não sei se vocês são capazes de identificar quais palavras, mas o mais importante no primeiro momento é, já que todo mundo concorda com o substantivo, encontrar o substantivo dessa frase. Quem é o substantivo dessa frase? Funcionários. Funcionários é a palavra que nomeia alguma coisa, tá? E o que está nomeando? Está nomeando um grupo de pessoas, tá? As outras palavras que estão em torno dele têm diversas funções. Lembrando da classificação que nós fizemos, nós temos aí os, que é o artigo masculino plural, funcionários, que é um substantivo que está no masculino plural, o verbo estão concorda com os funcionários, por isso também está no plural. Ah, professor, verbo não tem masculino por quê? Porque verbo não tem gênero, tá? O que é o gênero? É uma classificação que apenas o substantivo e as palavras relacionadas a ele vão ter, tá? Masculino ou feminino. O verbo não tem gênero, tá? O verbo só tem a classificação temporal e de primeira, segunda, terceira pessoa, né? Classificação de pessoa e as classificações ligadas ao número, que é singular ou plural. Já atrasados é um adjetivo masculino plural. Adjetivo indica uma característica, uma qualidade ligada a um substantivo. Quem está atrasado? O funcionário. Então, por isso, todas essas palavras, os e atrasados, concordam com o substantivo, bem como o verbo. Então, para resumir, o que é a concordância?
A concordância é a relação entre as flexões de palavras e serve para estabelecer a organização da frase e dos seus termos. Bom, aí então voltando, como eu disse, nós temos dois tipos básicos de concordância. A concordância nominal é a relação entre os substantivos e os seus termos relacionados, os chamados termos satélites. Que termos são esses? Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Você vai olhar aí e vai ver, mas professor, e particípio? Como assim? Particípio é uma forma do verbo, tá? Que pode fazer a mesma função de um adjetivo. É o caso da palavra atrasado. Quando você lê atrasado, eu pergunto para você, de que verbo vem a palavra atrasado? A palavra atrasado vem do verbo atrasar, certo? Então, ela, assim como cansado vem de cansar, comprado vem de comprar, então isso são particípios. Mas nessa situação, que função que eles fazem? A função de um adjetivo. Todas as palavras que concordam com os substantivos concordam em número, singular e plural, e em gênero, masculino e feminino. Tudo bem? A concordância verbal é a relação entre os verbos e os seus sujeitos. O que é o sujeito de um verbo? É aquele que pratica ação ou sobre quem a gente dá a informação trazida no verbo. Concorda-se com ele em número e pessoa, ou seja, o verbo sempre vai se flexionar de acordo com o número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Até porque os pronomes podem substituir substantivos. Eles não apenas concordam com substantivos, mas eles substituem. Então, por exemplo, se eu digo, os funcionários estão atrasados. Olha lá, o verbo está no plural porque é funcionários, tem mais de um funcionário. Agora, quando eu digo, no lugar de funcionário, eu, indicando a primeira pessoa, eu, aí o estão vai mudar para estou atrasado. Essa é a grande diferença que nós encontraremos de acordo com o uso da pessoa. Aqui nós podemos ver claramente a presença da flexão de gênero, marcada normalmente em língua portuguesa pelo o funcionário, o menino, o garoto, em geral é o o. Então é uma regra, tá? A flexão de gênero varia bastante em língua portuguesa. E a flexão de número e pessoa. Vejam lá, singular e plural. Tá? De acordo com as circunstâncias, você vai ter uma mudança em algumas palavras, inclusive no verbo. Você pode ver bem claramente que não há mudança de gênero no verbo. Gênero, quando você passa para o feminino, as funcionárias estão atrasadas, o a indica o feminino e se encontra em a funcionária e em atrasada, que é o adjetivo. Mas não vai modificar o verbo continua igual à forma anterior, continua com estão, porque verbo não tem gênero, porém ele continua no plural. Se eu modificar para o singular, a funcionária está atrasada, aí o verbo mudou. Por quê? Porque agora nós não temos mais de uma, nós temos apenas uma funcionária. Ou seja, nós temos uma palavra que está no singular, certo? A partir daí nós podemos deixar clara e definida a regra geral. O que é a regra geral? É a regra principal a partir da qual nós vamos estudar concordância. E essa regra diz que quando o sujeito for simples, o verbo concordará com ele em número e pessoa. O que quer dizer um sujeito simples? É um sujeito humilde, né, de fala simples, que não usa palavras complicadas, etc. Não tem nada a ver com isso, tá? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, apenas um substantivo. Normalmente o sujeito é formado por um substantivo e palavras que giram em torno dele, que são os satélites, né? Vocês podem pensar mesmo na ideia de planeta e seus satélites, tá? Agora, às vezes você tem mais de um núcleo você não vai ter um sujeito simples, você vai ter um sujeito composto, tá? Então, quando o sujeito é simples, ele concordará o verbo com ele em número e pessoa. Vejam lá, os trabalhos foram concluídos. O sujeito é os trabalhos, trabalhos é o substantivo, ele concorda com o sujeito, os trabalhos, que está no plural, então foram fica no plural. A meta será atingida. Será concorda com meta. Se fossem metas, a gente teria serão atingidas. Quando o sujeito for composto, muda um pouco.
Na verdade, em geral, o verbo vai pro plural. Você tem aí duas palavrinhas, né? O trabalho e o estudo devem ser concluídos. Veja, os dois estão no singular. Porém, como você tem dois elementos, trabalho e estudo, vai para plural. O trabalho e o estudo devem ser concluídos. A ordem natural da língua portuguesa é o que nós chamamos de SVC, ou seja, sujeito, verbo, complemento. Tá? Então, normalmente, a maioria das frases é assim. O menino comprou uma bola. O menino sujeito comprou o verbo, uma bola, complemento. Agora, às vezes acontece de você trocar de lugar alguns termos sem perder o sentido. É o caso da frase que temos aí. Faltou determinação e treino para ele vencer. Vejam que o sujeito, determinação e treino, está depois do verbo faltar. Quando isso acontece, quando o sujeito vem depois do verbo, aí a gente tem duas opções de concordância. Você pode concordar apenas com aquele que está mais próximo do verbo, ou seja, faltou determinação e treino, tá no singular porque concorda com a palavra determinação, tá? Ou deixar no plural, como é o anterior, faltaram determinação e treino para ele vencer. E aqui fica a dica fundamental, tá, para a concordância verbal. Na maioria dos casos, você vai conseguir resolver as questões de concordância verbal quando for mais de um elemento dentro do sujeito composto, mandando todo mundo para o plural. Mas é sempre importante ficar atento a que onde está o substantivo. O substantivo, ele é normalmente o núcleo de um sujeito. Então, se o verbo concorda com o sujeito, você sempre tem que procurar. De quem que ele está falando? O que esse verbo está falando? É de tal pessoa, ok. Como está essa pessoa? Está no singular ou no plural? É primeira, segunda ou terceira pessoa? Ok, aí a concordância funciona. Existem casos em que essa regra pode falhar. São as exceções que nós vamos abordar agora. Os chamados casos particulares, tá? O primeiro caso particular que eu destaco é a expressão que nós chamamos de partitiva. O que eu quero dizer com partitivo? É uma expressão que indica parte de alguma coisa, por isso partitivo, né? Parte de... E aí são várias expressões que têm essa função. Parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de e assim por diante. Quando você tem uma expressão como essa, seguida de um substantivo ou pronome no plural, muitas pessoas se confundem, ficam pensando, nossa, o que eu vou fazer? O verbo pode ficar tanto no singular ou no plural. Então vejam lá, a maior parte dos funcionários fez ou fizeram a viagem. Muitas pessoas têm essa dúvida, mas na verdade não. Na verdade você pode concordar com a maior parte, aí fica a maior parte dos funcionários fez a viagem, ou concordar com funcionários, aí fica a maior parte dos funcionários fizeram a viagem. Metade dos alunos estava ou estavam precisando de nota, que eu espero que não seja o caso de vocês, hein? Metade dos alunos, se eu concordar com metade, que é uma parte, né, de um grupo, metade estava, porque metade está no singular. Tá? Agora, se eu concordar com alunos, metade dos alunos estavam precisando de nota. Então, singular ou plural, para esses casos de partitivo, dependem do quê? Depende do que você achar melhor, concordar com a expressão que indica parte ou concordar com o senhor substantivo. Não confundir isso com expressões que indicam quantidade aproximada. Vejam, parte de alguma coisa é uma coisa. Tá? Agora, expressão que indica quantidade aproximada, nós estamos falando de outro assunto. É só olhar aí. Cerca de, mais de, menos de, perto de. Você não sabe exatamente, então você usa certas palavrinhas que indicam essa incerteza de quantidade, tá? É muito comum a gente usar essas expressões que indicam quantidade aproximada, seguidas de um numeral, uma palavra que tem a função de indicar um valor numérico, e depois um substantivo. Quando eu tenho uma situação como essa, com quem que eu concordo? Muita gente se confunde e concorda com o número. E isso é um erro extremamente comum, mas não, nós devemos concordar sempre com o substantivo. Então é só olhar aí os exemplos. Cerca de 7 funcionários fizeram a viagem. Vejam lá, cerca de 7 funcionários. É comum as pessoas achar, tá no plural fizeram por causa do 7, certo?
Não, está no plural por causa da palavra funcionários, tá? Se fosse um, é claro que a gente não usa a expressão cerca de um, mas se fosse dois, três, tanto faz. A concordância acontece com o substantivo, tá? Mesma coisa ali, mais de 15 alunos estavam precisando de nota. Alunos está no plural, então o estavam concorda com a palavra alunos. Existem algumas situações em que as palavras elas possuem um plural fixo, ou seja, você não vai ter essas palavras tendo outra forma, tá? É muito comum você encontrar isso no dia a dia. Nós temos palavras como a palavra óculos, tá? Óculos é uma palavra que na verdade está no plural. Muitas pessoas confundem, acham que óculos está no singular, mas o certo, quando a gente fala eu estou usando óculos, eu deixei eles cair. Os óculos caíram. Óculos está no plural e não no singular. São duas lentes, é a isso que ele faz referência. Mesma coisa com a palavra costas, quando a gente fala de estou com dor nas costas, sempre no plural, e não dor na costa. Costa no singular diz respeito a quê? Diz respeito a litoral. Então quando você fala estou com dor nas costas, está falando que está com dor lá na praia. É claro que é muito melhor ter dor na praia do que ter dor, né, trancado dentro de casa, mas não é disso que nós estamos falando, tá? Outros exemplos que nós temos de palavras que estão no plural são palavras como nomes de lugares, que é o caso de Estados Unidos, Minas Gerais e etc. Nessas situações, a gente tem uma concordância no mínimo estranha, né? Se antes dessa palavra nós tivermos um artigo ou alguma outra palavra que esteja no plural, tá? Essas palavras vão ficar no plural e o verbo vai ficar no plural. Olha lá. Os Estados Unidos ficam ao norte do México. Agora, se nós não tivermos nada antes dessas palavras, por uma loucura, né, dessa classificação, fica no singular. Os Estados Unidos ficam ao norte do México. Estados Unidos é um país da América do Norte. Olha lá que estranho. Você não tem artigo, então ele fica no singular. Abaixo nós temos o mesmo exemplo, mas agora com Minas Gerais. Minas Gerais é um estado produtor de queijo. Vejam, Minas Gerais não tem artigo antes, não tem nada antes, então o verbo fica no singular. Porém, quando eu falo as Minas Gerais é uma palavra feminina, as Minas Gerais, nós estamos aí usando o artigo, então as Minas Gerais são muito visitadas por conta de sua arquitetura. Então essa regra é uma regra um tanto estranhinha, mas é importante que a gente tenha noção. É uma exceção, tá? Como as outras que eu vou comentando agora. Existe também as circunstâncias relacionadas à porcentagem, tá? Que é bastante comum. Quando a gente tem uma situação de porcentagem, muita gente tem novamente a tendência em concordar com o número. Está errado, tá? O verbo concorda com o substantivo, sempre. Aliás, vejam que na maioria dos casos, se você lembrar de concordar com o substantivo, você não erra. A maioria dos casos se resolve dessa forma. Então, 10% do orçamento do país deveria ser destinado à educação. Vejam, o verbo deveria estar no singular, mas o 10% não está no plural? Não, orçamento está no singular. Orçamento é o substantivo. É a palavra mais importante do sujeito. Então, fica no singular. 85% dos entrevistados não aprovam as mudanças no projeto. Ah lá, professor, 85 está no número, então a prova ficou... Não tem nada a ver com o número. 85% não aprovam as mudanças no projeto, a prova está no plural porque entrevistados está no plural. Se tivéssemos aí no lugar 1%, 1% dos entrevistados não aprovam. Do mesmo jeito, porque o que importa aí não é a porcentagem, mas o substantivo. Existe uma forma bastante utilizada, especialmente na fala, que é a expressão quem, concordando com alguma coisa. Primeiro de tudo eu quero dizer para vocês, evitem usar isso no dia a dia, tá? Especialmente na escrita, porque esse é o tipo de forma que é coloquial, ou seja, faz parte da linguagem informal. Então evitem usar esse tipo de forma. Porém ela existe. E quando ela aparecer, como é que funciona a concordância dela? É uma concordância no mínimo estranha, porque ela é livre. Olha lá. Com o pronome quem, a concordância pode ser em relação ao sujeito ou ao pronome. Então vejam, eu quem elaborou o projeto.
elaborou está concordando com quem? Eu, quem elaborou. Nós, quem finalizou a ação. Olha lá que estranho, sou esquisito, né? Mas na verdade o que aconteceu aí? Finalizou está concordando com quem? Nós, quem finalizou, tá? Agora eu posso fazer diferente. Eu, quem elaborei o projeto, né? Estou concordando com eu e nós, quem finalizamos a ação. Primeira, então, dica, evitem usar esse tipo de forma na linguagem profissional. Segunda dica, caso utilizem, fiquem atentos a isso. A maioria das vezes as pessoas acham que as primeiras formas, né, que concordam com quem, são estranhas. Então elas consideram que isso como se fosse um erro. Não está errado, mas é bom evitar. Verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É um verbo que está sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele não tem classificação de primeira nem de segunda pessoa. Você não usa o eu nem o tu. É o caso do verbo fazer indicando tempo. Olha lá, faz 3 horas. Esse verbo fazer, assim como os outros verbos impessoais, sempre vão estar na terceira pessoa do singular. Então, se você tem o fazer indicando tempo, não é faz em 3 horas, é faz 3 horas que o turno acabou. Havia 30 pessoas aqui ontem. Muita gente diz haviam. Não é isso. Havia 30 pessoas aqui. E é também o caso de todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, como é o caso do verbo chover. Choveu muito ontem. Não existe eu chovo, eu chovia, nós choveríamos, nada disso existe na língua portuguesa. E um outro caso particular, um pouco mais complexo, mas aqui eu vou dar uma diquinha para facilitar a vida de vocês, é o uso do pronome se. Quando a expressão que a gente usa, né, o pronome se, for uma voz passiva, ele deve concordar com o sujeito. O que é voz passiva? É quando eu mudo a ordem da estrutura da frase. Então eu digo, o rapaz roubou o banco. O banco foi roubado pelo rapaz. Vejam, a expressão foi roubado é voz passiva, tá? Existem situações em que você troca essa expressão por um se. Roubou-se o banco. Esse roubou-se o banco tem a mesma função do banco foi roubado, tá? Isso é o que nós chamamos de voz passiva sintética. Além disso, nós temos o se fazendo função de sujeito indeterminado, ou seja, quando eu não sei quem é o sujeito, tá? Explicando assim pode ficar um pouco complexo, então eu vou dar uma outra dica para vocês para facilitar um pouco a vida nesse caso. Olhem aí as frases que nós temos. Construíram-se novos edifícios na região. Está no plural, vejam, construíram-se, o verbo está no plural. Por que está no plural? Porque é voz passiva. Foram construídos novos edifícios na região. Vendem-se imóveis. São vendidos imóveis, por isso que está no plural. Porém, quando você olha ali, precisa-se de pessoas. Ah, não é precisam-se de pessoas? Não, porque existe a expressão são precisas pessoas. Não faz sentido, tá? Porém, para ficar mais fácil para vocês não se confundirem, atentem que nessa expressão precisa-se de pessoas, nós temos um de. Esse de, ele é uma preposição. Sempre que você tiver uma preposição depois da expressão com o se, isso indica que nós temos um caso de sujeito indeterminado, logo sempre vai ficar no singular. Então, se eu digo necessitar, necessita-se de alguma coisa. Tem o de, fica no singular. Gostar-se, gosta-se de doces. Ah lá, gosta-se de doces, fica no singular, tá? Agora, anda-se, anda-se de automóvel, tá? Não é andam-se, as pessoas andam-se. E assim por diante. Já o vendem-se fica no plural, por quê? Cadê o de? Vendem-se de imóveis? Não, não existe isso. Não faz sentido. Então, por conta disso, nós temos aí essa diferença no uso do se. Tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira aula. Ela já é um pouco extensa, tá? Porque o assunto concordância rende. A concordância nominal, então, nós vamos falar na próxima aula, tá? Eu vou preparar essa próxima aula. E aí, nós vamos ter nessas 2 semanas, né, a ideia geral do que é a concordância. O importante lembrar agora é as classes de palavras, o que elas são, para que elas servem, o que elas significam, e, em segundo lugar, e também bastante importante, o que
nós temos como regra geral da concordância verbal. Qual é a regra geral da concordância verbal? A concordância verbal, ela acontece sempre em relação a um sujeito. Se o sujeito for simples, o verbo concorda com ele em número e pessoa, tá? Número, singular e plural, primeira, segunda ou terceira pessoas, tá? Se o sujeito for composto, aí ele normalmente vai para o plural, a não ser que esteja invertido, aí há a possibilidade dele concordar com a palavra que esteja mais próxima. Isso é, por enquanto, o que nós vamos ter para essa semana. Na semana seguinte, eu faço a segunda parte dessa aula de concordância, na qual eu vou falar a respeito da concordância nominal. Espero que fiquem todos bem, que se encontrem todos em paz nas suas casas, com suas famílias, cuidando do seu bem-estar, e a gente se fala na próxima. Obrigado e até lá!